Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly Wolff e hoje eu vou mostrar para vocês como calcular algumas das principais medidas da estatística descritiva utilizando o Excel. Bom, então vamos aqui na tela. Eu coloquei 3 grupos de conjunto de dados e eu vou primeiro o método mais demorado. Como calcular a média? Vamos digitar aqui a média, moda, mediana. Utilizando fórmulas. Eu quero calcular a média do conjunto Z. Tudo que eu vou calcular no Excel, seja uma conta de 2 mais 2, 1 mais 1, eu preciso sempre colocar o igual primeiro, para ele ativar as funções, as operações matemáticas. Como eu vou calcular a média, no Excel a fórmula para média é escrever média mesmo, com ou sem acento ele entende. Abre parênteses, vem com o cursor do mouse, clica no primeiro número e arrasta. Fecha parênteses e pronto, temos a nossa média. Se você clicar em cima da sua célula que tem a fórmula, vai aparecer aqui, ó, o Excel até corrige para você. Ele coloca ali na linha de fórmula, na barra de fórmulas aqui em cima, a fórmula correta. Como que eu calculo a moda? Novamente, coloco igual, escrevo modo. Abro parênteses, seleciono todo mundo, fecho parênteses e aperto Enter. Puxa vida, não tem nada ali, saiu um hashtag N/D. Porque não tem moda, nesse caso, porque não tem ninguém que se repete mais aqui. E a mediana, qual que é a fórmula? Igual, med. E o Excel, ó, ele até fala pra gente o que é, aparece aqui uma letrinha. Um aviso, né? Seleciono, clico no primeiro até o último, fecho parênteses, dou Enter. Então, esse conjunto Z tem a média 90, a moda não tem, e a mediana 90. Aplicando as mesmas fórmulas aqui para o conjunto Y, vamos ver o que dá. Ó, igual média. Você pode apertar o Shift, usar as setas direcionais para cima, segurar no Shift e apertando a seta direcional para cima. E fecha parênteses, também pode fazer assim, sem precisar utilizar o mouse. Bom, e para calcular a moda? Mesma coisa, igual, modo. Abre parênteses, seleciona todo mundo. Aqui também não tem moda, né? Porque não tem nenhum termo que se repete. Calculando a mediana desse conjunto. Selecionei todo mundo. Só para calcular um que tem moda, vou deixar aqui, ó, moda igual modo. Seleciona todo mundo. Fecha parênteses e Enter. Esse é o jeito para você calcular na mão, né? Cada um deles. Eu posso calcular também a variância. Lembrando que no Excel, a variância que ele calcula, a variância que nós vamos calcular aqui, vai ser a nossa variância amostral. Por quê? Tem vários tipos de variância, olha só. Tem a variância com base em uma amostra, tem a variância com base em uma população. Por que nós vamos, ó, tem o cachorro do vizinho também. Por que nós vamos utilizar a amostra? Em geral, a gente tem mais dados oriundos de amostras, de pesquisas amostrais, do que de pesquisas populacionais, né? Quem perdeu a aula do que é a população e a amostra vai ter que assistir a primeira aula de estatística. Ou dar um Google. Então, nós vamos utilizar o var_a, tá? var.a. Ele já até mostra aqui pra gente. A gente calcula, coloca a formulinha dela aqui do Excel, comando, fecha parênteses, achamos o valor da variância. Como que nós calculamos o desvio padrão? Eita, a fonte tá grande aqui. Deixa eu editar. Só prendendo aqui, pessoal, ó, quem usa muito o Word vai saber desse macetinho aqui. Eu quero que a célula da linha 15, a linha 15 tem a mesma configuração da linha 14. Então, vou clicar no pincel e vou clicar aqui.
Problema resolvido. Então, desvio padrão. Pelo amor de Jesus Cristo, e não vai falar desvio de padrão, que é muito feio. Desvio padrão. Desvi pad ponto A, porque nós vamos calcular o desvio padrão a partir de uma amostra. Seleciona tudo, fecha parênteses e tá aí nosso desvio padrão. Ah, quero 2 casas decimais. Clica aqui em cima do número, clica aqui na setinha, ó, ele vai reduzindo. Aí, beleza. Calculamos as medidas de um jeito manual, né? Porque eu uso a fórmula. Então, se eu quiser saber a fórmula, vai estar salva aqui na planilha. E beleza. Posso calcular isso para qualquer conjunto de dados. Eu vou deixar só o primeiro calculado com todos, porque agora eu vou mostrar um outro jeito que sai tudo de uma vez e a gente não precisa calcular um a um. Então, olha só. Vocês no Excel, vocês vão olhar aqui ó, em cima, ó, na aba Dados. Pegou um Excel do trabalho. Vai lá e clica na aba Dados. Vai verificar se lá no cantinho direito tem essa ferramenta de análise aqui, ó, análise de dados. Se não tiver, como que eu vou fazer para habilitar isso? Você vai procurar arquivo do seu Excel. Cada versão do Excel vai estar um pouquinho diferente, mas vocês vão achar aqui. Procure algo chamado opções. Vai abrir essa tela. Na tela, vocês vão clicar em suplementos. Ao clicar em suplementos, não vou mexer em nada. Aqui embaixo tem que estar escrito suplementos do Excel. Vocês vão clicar em ir. Provavelmente não terá nenhuma dos suplementos disponíveis selecionados. Então, vocês vão selecionar a ferramenta de análise. Eu selecionei o Solver porque às vezes eu trabalho com programação, com pesquisa operacional e eu preciso do Solver. Mas quem não precisar, seleciona só ferramentas de análise. Não é para selecionar a análise VBA. Tá? Só ferramentas de análise e dá o OK. Espera uns segundinhos, o Excel já vai ativar essa ferramenta para vocês. Tá bom? Nesta ferramenta, qual que é o interessante dela? Tem um monte de coisa aqui, inclusive média móvel, um monte de coisa para a gente fazer. Nós vamos utilizar a estatística descritiva. Então, aperta OK. Vai abrir uma nova janelinha. Pausa para minha água. Uma nova janelinha. O que nós vamos precisar preencher? Intervalo de entrada. O que significa esse intervalo de entrada? Quem é a sua base de dados para o Excel calcular? Então, você vai clicar nessa setinha aqui. Vou selecionar desde o nome. Como o meu conjunto tem um nome, esse meu conjunto tem um nome Z, essa primeira célula aqui, o Excel chama de rótulo. Por ele estar... como eu selecionei ele, eu vou colocar aqui, ó, rótulo na primeira linha. Porque o Excel entende que a primeira linha que você selecionou é o nome. Isso facilita muito a sua vida quando você vai fazer esse cálculo para várias colunas. Porque aí o Excel dá o resultado com um nome, fica bem mais fácil. E veja, o meu dado está agrupado em colunas. Se tivesse em linha, eu teria que avisar o Excel. Depois, intervalo de saída. Onde que você quer que o Excel jogue seus dados? Você vai clicar na setinha. Eu vou escolher aqui, ó. Quero que ele jogue o resultado aqui. E qual o resultado? Eu quero o resumo estatístico. Quero que o resumo estatístico seja jogado ali. Só, não vou mexer em mais nada. Caso você queira que ele seja colocado em uma nova planilha, você vai escolher. E aperta OK. Pronto. Agora, o que nós temos aqui, ó? Vários cálculos para o meu conjunto de dados Z. Tenho a média, a mediana, a moda que não tem, o desvio padrão aqui, ó, que deu o mesmo, a nossa variância, inclusive sai muito mais coisa do que nós vimos na sala de aula. Sai o valor mínimo, ele já dá para você o mínimo, o máximo, ele dá o intervalo, que é o que a gente chama de amplitude, que é o 150 menos 30, ele dá a soma de todos e a quantidade, tá? Se eu fizer isso para o conjunto Y, é a mesma coisa, gente. Assim fica muito fácil, né, calcular
essas medidas estatísticas. Agora eu quero o conjunto Y, ó. Vou selecionar, rótulo já está selecionado. Onde eu quero que saia isso? Eu quero que saia aqui do lado dele. E clique em OK. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer na mão, dá pra gente fazer aqui rapidinho no Excel. E agora o último, vamos jogar o conjunto X um pouquinho para o lado. Vou fazer o mesmo aqui para o conjunto X. Intervalo de entrada. Rótulo, intervalo de saída, vai ser aqui do lado. Resumo estatístico, OK. Pronto. Tá aqui. O que a gente pode observar? Só tirar umas colunas aqui. Olha só. Eu posso observar o seguinte. O conjunto X tem todos os valores iguais. Média, mediana, moda, todos têm o mesmo valor. O desvio padrão e a variância, vou ter que colocar aqui, ó, é 0. O que é óbvio, né? Porque não tem distância, não tem diferença entre cada observação e a sua própria média. Se eu for para o conjunto Y, que é um conjunto que tem números próximos, porém ainda são diferentes, não são 100% iguais ao conjunto X, ele tem um desvio padrão pequeno, ó, 3, alguma coisinha, 3,2. Agora, o conjunto Z tem um desvio padrão enorme, tá? Então, lembrem-se, a variância a gente não consegue interpretar, a variância é um resultado que ela sai ao quadrado, então a gente não consegue interpretar o resultado da variância. O desvio padrão a gente consegue interpretar. E qual que é a receita de bolo para interpretar desvio padrão? Vamos pegar aqui o desvio padrão do conjunto Y, que os valores do conjunto Y variam em torno da média, que é 90, 3,2 unidades para mais ou para menos. Essa é a interpretação. De novo, os números do conjunto Y variam em torno da média, 3,2 unidades para cima ou para baixo, para mais ou para menos. Aqui, ó, por que o do conjunto X é 0? Porque o desvio padrão é 0, todos eles são iguais, os números não variam em torno da média, os números são os mesmos. Então, não tem dispersão, não tem variabilidade. Agora, o conjunto Z, que é um conjunto que tem uma variabilidade maior, olha só, aqui, aqui. O desvio padrão do conjunto Z, como que eu vou interpretar? Os números variam em torno da média, 47,43 unidades para cima ou para baixo da média, tá? Então, essa é a interpretação. Existem mais alguns detalhes? Existem. Tem lá a distribuição normal, que fala que quando eu ando um desvio padrão para cima ou para baixo, eu englobo 68,26%. Se eu ando dois desvios padrões, dá 95,1 quebradinho. Mas isso aqui não, por enquanto, não vem ao caso pra gente, tá bom? Não se preocupem muito com isso. Eu queria mostrar para vocês como que a gente faz esses cálculos utilizando o Excel de uma maneira muito mais rápida. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, postem aí nos comentários. E lembre, né, gente, galera? Curte aí, compartilha. Eu acho que esse vídeo merece uma inscrição. Ajuda a Tia Kelly a crescer esse canal, beleza? Então, falou, tchau, tchau.